nome é Fernanda, sou professora de Ciências e Biologia do Like na Bio e hoje eu estou aqui para nós falarmos de Lamarck, Darwin e do neodarwinismo, dando continuidade na aula anterior que vocês já devem ter assistido, que falou sobre a evolução, as evidências da evolução, né? A área da biologia, então, que estuda a evolução é a biologia evolutiva. E essa área, ela trouxe muitos avanços para a área, como a biologia, a medicina, na agronomia, tá? Por meio dela é possível a gente compreender a origem de grande diversidade de espécies, desde seres microscópicos até organismos de grande dimensão que o planeta abriga. Tá? Os seres, eles são diferentes por natureza. Mesmo se você considerar apenas seres de uma mesma espécie, como por exemplo o ser humano, ainda assim temos diferenças entre nós, tá? Hoje já sabe que as diferenças entre os indivíduos são peça-chave para a evolução. Mas como que chegamos a essa conclusão, tá? Ao longo da história, muitos naturalistas tentaram explicar os mecanismos que geram a diversidade das espécies. E nessa aula nós vamos estar vendo exatamente isso. Tá? Um dos estudiosos e naturalistas que veio falar sobre evolução foi Lamarck, um naturalista francês que discutiu a questão da evolução num trabalho de filosofia zoológica em 1809, olha quanto tempo atrás, né? Ele foi um dos primeiros defensores aí que ocorre transformação, porque quando a gente está falando de evolução, a evolução, ela é exatamente isso, consiste basicamente em mudanças nas características de uma espécie ao longo das gerações e do tempo. Essas alterações nem sempre são positivas, tá? Mas geram benefícios para o organismo. Então, ele afirmava que as espécies mudam ao longo do tempo e transformam-se em outras. Em contraposição ao fixismo, né? Porque ele, na época, acreditava-se que as espécies eram imutáveis, fixas. Elas tinham sido criadas por um Deus, acreditava-se no criacionismo, e que nada as transformava. E Lamarck explicou a evolução dos seres vivos se baseando em duas leis que ele criou. A lei do uso e desuso e a lei das transmissões dos caracteres adquiridos. Então, o que ele acreditava aqui? Ele acreditava que, a partir do momento que eu uso uma parte do meu corpo e eu a desenvolvo, eu faço uma hipertrofia nela, e uma outra parte que eu não uso, deixo ela em desuso, ela causa uma atrofia, logo o meu descendente vai herdar essas características. Então, da parte que eu desenvolvi, ele vai herdar, e a parte que eu não faço uso e eu atrofiei, ele vai herdar também. Então, ele acreditava que essas alterações pelo uso e desuso eram transmitidas de geração para geração, né? Nesse caso, ele traz aqui até um exemplo no caso das girafas, tá? Onde ele mostra aqui a questão da girafa com um pescoço curto, e ao longo do tempo esse pescoço foi esticando porque ela precisa pegar os seus alimentos no topo da árvore, no alto. Então, ao longo do tempo, por ela precisar tanto esticar o pescoço, seus descendentes foram nascendo com os pescoços mais longos. Bom, quando na verdade não é isso que acontece. Tudo está relacionado com a nossa ancestralidade, tá? E, claro que também com o meio da nossa forma de reprodução. Para que haja a transmissão da característica, essa transmissão tem que ocorrer numa célula germinativa.
numa célula sexual, né? Então, não tem sentido isso. Você vai para academia, você faz academia, cria músculo, logo o teu filho vai nascer e vai ter músculos desenvolvidos porque você tinha. Você desenvolveu em você? Não, porque você não está alterando a sua carga genética, ok? Mas tudo isso, vamos lá. Apesar de tudo isso, de não ser aceita as teorias de Lamarck, né, as leis que ele criou, não serem aceitas pela ciência, hoje em especial, porque a gente já sabe que as características modificadas por uso e desuso não são transmitidas aos descendentes, porque hoje a gente já tem conhecimento da genética e a gente já sabe que só é possível se houver uma alteração no material genético. Ele teve uma grande importância para a ciência e a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, como eu disse anteriormente, no caso de espécies com reprodução sexuada por meio da formação de gametas, essas alterações precisam ocorrer nas células germinativas para serem passadas aos seus descendentes, tá? Então, tá aí a pergunta. Se as leis de Lamarck não são aceitas, qual a importância dele para a ciência? Na realidade, a importância dele é porque ele foi o primeiro naturalista que provocou discussões sobre o assunto. E aí, permitiu que outras ideias relativas a esse fenômeno começassem a surgir e a ciência foi atrás de respostas, né? Então, sempre tem que ter alguém que dá lá o start, que aperta e que começa algo. Então, ele tem uma grande importância, sim. E uma outra contribuição dele foi com relação ao sistema dicotômico, que permitia identificar um animal ou uma planta desconhecidos com base em suas características observáveis. Essa metodologia, baseada em dicotomia, é utilizada até hoje pelos taxonomistas. Os seus estudos taxonômicos demonstraram que grupos de espécies se relacionavam entre si de maneira significativa e que as espécies realmente se modificavam ao longo do tempo. Agora, ele não conseguiu explicar como acontecia esse transformismo, né? E aí vem um outro estudioso que é Charles Darwin. Bom, um outro naturalista também que buscou explicar mecanismos que promovem a diversidade das espécies foi Charles Darwin, tá? Ele desenvolveu aí estudos que possibilitaram a elaboração da teoria da evolução e nessa teoria ele destacou que o agente que produz as modificações da espécie é a seleção natural, tá? Essa ideia foi apresentada no material dele chamado A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. Até tem um trecho aqui para vocês, né? Para vocês conhecerem desse livro. E ele diz também que nenhum ser vivo deu origem a outro atual. Todos se originaram de um ancestral. Uma espécie não existente no presente. Portanto, o homem tem um ancestral em comum com o macaco, mas ele não veio do macaco, né? Então, fiquem atentos a isso. Isso são colocações comuns em vestibulares, tá? E aí, ele teve a colaboração de um colega, Wallace, tá? Então, Darwin fez as suas coletas durante uma expedição feita por através de um navio, né? O navio Beagle, era um navio da frota inglesa, e ele fez uma rota que demorou 5 anos, tá? E nessa expedição, ele fez coleta aí de vários dados sobre diversas espécies, além de conseguir coletar diversos tipos de fósseis, materiais biológicos, identificar a presença de órgãos vestigiais em funções aparentes em animais, e dessa forma, todas as anotações
foram essenciais para ele elaborar a teoria dele. Após tanto trabalho e compilação dos dados, ele foi estimulado por parentes e amigos para publicar o material, né, A Origem das Espécies, mas ele recebeu um material que foi produzido pelo Wallace, onde pedia para que ele lesse tudo o que estava ali anotado. Ele fez a leitura e quando ele percebeu, as anotações de Wallace se assemelhavam demais com as anotações dele, né? Então, primeiro que deu maior segurança para ele, porque ele viu que em outras regiões do mundo o que ele pesquisou também acontecia. Ele percebeu também que tinha alguém que compartilhava dos mesmos pensamentos que ele. Então, ele junto com Wallace enviou um material para uma sociedade em Londres e ambos receberam o crédito. Por que então é mais Darwin que fica reconhecido? Porque ele publicou o livro, tá? Mas nessa conferência que eles participaram em Londres, quem mandou o material para apresentação tal foi ele, utilizou o nome do Wallace, mas quem publicou o livro foi ele. Então, por isso que ele teve maior notoriedade, tá? Uma coisa de extrema importância quando a gente está falando sobre Darwin é que o mecanismo da evolução proposto por ele considera variações na anatomia e na fisiologia dos seres vivos. Entretanto, o número de indivíduos das populações, na maioria das espécies, tende a permanecer menos ou mais estacionário. Isso ocorre devido a diversos fatores limitantes que impedem que elas continuem aumentando suas densidades populacionais em progressão geométrica. Isso vocês vão ver quando vocês forem estudar densidade populacional com a professora Carla Polis, tá? Alguns fatores interferem nesse crescimento, que são a disponibilidade de alimento, de espaço, a ação dos predadores e parasitas, a competição intra- e interespecífica, assim como os recursos naturais são limitados, né? Os indivíduos de uma população lutam por sua sobrevivência. Então, essa luta pela sobrevivência pode ocorrer em qualquer estágio de vida, desde o estágio embrionário. Portanto, dentro de uma mesma espécie, os organismos mais bem adaptados deixam uma progenie maior. E cada vez mais, esses indivíduos que vão ficando vão se adaptando cada vez melhor e vão tendo mais resistência, né? Vale ressaltar que, como as condições ambientais sofrem alterações no decurso do tempo, diferentes formas de uma espécie poderão ser mais bem adaptadas ao ambiente, dependendo do período que está sendo estudado, analisado, tá? De acordo com a teoria de Darwin, na luta dos seres vivos pela vida, o ambiente seleciona os organismos com as características que os tornam mais aptos a sobreviver. Assim, é fundamental entender que o organismo de maior porte não é necessariamente o mais apto. Tá? Se fosse assim, animais do passado não teriam entrado em extinção, né? Nota-se que o darwinismo baseia-se na luta pela sobrevivência e na ideia de que os mais aptos transmitem as características adaptativas aos seus descendentes pelo processo reprodutivo. Mas Darwin não conseguia explicar isso, porque isso compete à variabilidade genética das populações. E na época em que ele fez os estudos, ainda não se conhecia essa parte genética, ainda não se sabia quais fatores promoviam as características adaptativas de alguns indivíduos, né? Então, a teoria de Darwin não apresenta os fatores responsáveis pela variabilidade, como as mutações gênicas, a recombinação gênica, que são resultados da meiose e da fecundação, uma vez que esses conhecimentos aconteceram posteriormente.
a teoria dele. Porém, a percepção dele continua unificando a biologia moderna e a base da teoria moderna da evolução, né? Então, ela é a base da teoria moderna, tá? Então, nesse caso, Darwin foi, né? Primeiro veio Lamarck, que estimulou, instigou as pessoas a estudarem, a irem atrás, porque algo acontecia. Darwin conseguiu comprovar que os mais aptos sobrevivem e que nem sempre os maiores são os mais aptos, né? E ele deixou aí um pontinho de quero mais para a ciência da continuidade. E aí vem a época do neodarwinismo. O neodarwinismo, ele é um movimento pós-Darwin, né? Ele é um movimento que conseguiu comprovar as afirmações de Darwin quanto à variabilidade dentro de uma espécie, mas que não conseguia explicar o como nem o porquê isso acontecia. E com o neodarwinismo, como ele aconteceu no início do século XX, foi possível associar fundamentos da genética mendeliana com os da biologia evolutiva, pois já se conhecia a estrutura do DNA nessa época. Então, nessa época já se conhecia a estrutura do DNA, já sabia do que ele era composto, como ele era formado. Com todas essas informações, foi possível acrescentar aos conhecimentos de Darwin e criar toda essa teoria. Então, podemos afirmar que o neodarwinismo é a união da teoria mendeliana, né, da teoria genética, com a teoria da seleção natural. Esse conceito é também conhecido como teoria sintética da evolução, ou teoria ou síntese moderna, ou mutacionismo. Vocês podem encontrar em qualquer vestibular, em qualquer exercício, simulado, enfim, falando neodarwinismo, falando teoria sintética da evolução, falando síntese moderna ou mutacionismo. Qualquer um desses 4 termos se referem à mesma coisa. E esse conceito, ele busca explicar o quê? Os principais fatores que propõem as alterações gênicas, que são mutações, algo que a gente não consegue controlar, não ocorre com frequência, recombinações gênicas, que podem acontecer ou não, que são causadas pelo crossing over, tá? Derivada genética, que não é tão comum, mas pode acontecer, é causada principalmente pelas catástrofes ambientais e a seleção natural. Lembrando que a seleção natural, ela pode se classificar de acordo com o que ocorre naquele ambiente. Então, eu vou só citar aqui para vocês terem como conhecimento, depois eu vejo se eu monto uma outra aula para vocês falando sobre os tipos de seleção natural, mas nós temos a seleção natural, a estabilizadora, a seleção direcional, a disruptiva ou diversificadora e a seleção sexual, tá? Esses são os tipos de seleção natural que podem ocorrer, tá? Aqui eu coloquei um mapa conceitual para vocês sobre o neodarwinismo. Eu espero que ajude vocês. E aqui eu tenho um pedido de atenção. Quando um exercício mencionar para você a palavra mutação, recombinação gênica, jamais, em momento algum, ele vai estar se referindo a Lamarck ou a Darwin. Porque na época não tinha conhecimento de genética, como a gente falou anteriormente, tá? Não tinha o estudo do DNA. Então, nesse caso, não pode estar de forma alguma relacionado a Lamarck ou Darwin. E sim,
ele vai estar sempre se referindo a neodarwinismo. Se ele fala no enunciado sobre neodarwinismo, nas respostas tem que ter alguma coisa falando sobre mutação, sobre recombinação gênica. Se ele falar no enunciado, em algum momento, que houve crossing over, que houve mudança, né, uma mutação, tal, pronto, já está falando de neodarwinismo também. Então, fiquem sempre atentos a essas colocações, ok? Turma, espero ter ajudado vocês. Desejo bons estudos para vocês, que vocês se saem super bem nos concursos aí que vocês querem prestar. E espero realmente ter conseguido contribuir com o aprendizado de todos, tá bom? Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima aula.